Meus amigos, o vídeo de hoje é importante porque nele vocês vão entender como a elite satânica está usando de bruxaria para te transformar em um sapo gay. Na verdade, o objetivo desse vídeo é mostrar como que a técnica é utilizada pelos satanistas e pelas suas ideações para materializar no mundo real os efeitos da bruxaria. E vamos falar um pouco de bruxaria, que ela é um problema para a humanidade desde tempos imemoriais, tá bom? Sempre houve essa figura do feiticeiro, do xamã, que vinha e, através dos seus poderes místicos, ele fazia com que um exército se enfraquecesse para uma batalha ou se fortalecesse. Vocês devem já ter visto a história da poção mágica dos druidas lá, do Asterix e Obelix. Vocês já devem ter visto essas histórias sobre maldições, sobre pragas, sobre feitiços que eram usados para dominar e controlar povos, para fortalecer ou enfraquecer dinastias. E existe um grande problema em todas essas histórias, é que a feitiçaria ela não é real, como ensinou Santo Agostinho. O poder dos feiticeiros ele não existe. Não tem ninguém que seja realmente mágico por aí, fazendo magia, fazendo bruxaria, provocando maldições e etc. Mas ainda assim, essas figuras desses feiticeiros, elas figuram na história, né? Elas são importantes e essa importância vem, é claro, da sua presença ter algum efeito prático na realidade, tá bem? Então, se os seus poderes não são reais, mas a presença deles tinha efeito prático, o que é que explica esses místicos? Simplesmente a técnica. A técnica, eu falo a ciência, a espionagem, o uso de venenos para emular o efeito de maldições, o uso de espionagem para descobrir segredos sobre famílias, sobre povos, permitindo assim que um suposto vidente emulasse aí um conhecimento que ele só poderia ter obtido de maneira mística. É claro que ele obteve esse conhecimento através de espionagem, através de técnicas de persuasão, de investigação. O mesmo vale para as tais das maldições. Um monarca poderia ser envenenado e aí esse envenenamento poderia ser atribuído a uma maldição, atribuído aí a um feitiço, quando na realidade se tratava simplesmente de uma inoculação dissimulada de algum patógeno, de alguma doença na sua comida, no seu sono, né, durante o seu sono e etc. Perfeito. Já entendemos como a feitiçaria funciona e agora vamos entender como que a feitiçaria funciona no mundo moderno, o que é muito mais importante, vejam só. Hoje em dia, os detentores da feitiçaria, aqueles que querem, utilizando métodos escusos, atacar a sociedade, são aqueles mesmos membros da elite de satanistas que estão aí fazendo propaganda para que o seu filho vire trans, propaganda da depressão, propaganda de tudo quanto é coisa para destruir o Ocidente. E aí entra a feitiçaria. Quer ver um exemplo? Eles se utilizam de substâncias venenosas na comida. Eu não falo de algo colocado de maneira aí dissimulada, né, de substâncias escusas que são postas intencionalmente, não. Eu falo da ingestão absurda de açúcar. Hum? Falo da ingestão absurda de alimentos hiperpalatáveis que fazem com que as pessoas busquem a dopamina que elas precisam no seu dia a dia para perseguir os seus objetivos, que elas busquem essa dopamina em alimentos gordurosos. A situação é muito mais simples do que ela parece. A gente não pode achar que a elite satanista está colocando veneno na comida e isso está acabando com a vida das pessoas. Não, simplesmente há uma manipulação para que as pessoas cada vez mais busquem estímulos rápidos. Quer ver um exemplo? TikTok, redes sociais, aí, Instagram, essas com feed infinito. São uma verdadeira bruxaria que embota a mente do ser humano. Eles ficam lá horas e horas deslizando uma tela, vendo coisas inúteis que não vão acrescentar em nada à vida dessas pessoas. Com seus cérebros tendo descargas absurdas de dopamina, pela expectativa de ver um conteúdo que seja minimamente interessante.
que depois não vai resultar em nada. Mas é isso que acontece. É assim que funciona a bruxaria nos dias de hoje. E eu falei de depressão, vamos voltar a esse tema. Olha só um exemplo. Você tem uma propaganda desenfreada da depressão na nossa sociedade. É o tempo todo a mídia, os supostos especialistas, influenciadores, todo mundo tentando te convencer que a depressão é um mal irremediável, que você, devido ao seu desânimo, por causa de algum desequilíbrio hormonal no seu cérebro, você ficará incapaz de produzir, de prosperar, de ter uma vida mais confortável, de ser feliz. Eles enfiam essa propaganda na sua cabeça e te enfiam na sua cabeça que a única solução para isso é se encher de remédios e fazer horas e horas e horas de sessão de terapia com psicólogos que vão tentar te convencer que a solução para sua vida é se tornar gay. Toda essa propaganda da depressão aliada a substâncias e indústria farmacêutica produzem na sociedade o mesmo efeito que a maldição de um druida que faria uma sociedade primitiva cair em desespero e doença e ser dominada por outras. Presume-se que existe alguém querendo dominar a nossa sociedade, correto? Não é segredo para ninguém que o objetivo das elites é dominar as sociedades. E uma sociedade mais fraca, sem dúvida alguma, é uma sociedade mais suscetível a ser dominada. Então tenham isso em mente. Eu vou falar por último aqui desses sapos gays, né? Vocês já devem ter ouvido falar do caso que vazaram produtos químicos num rio lá nos Estados Unidos, aí os sapos começaram a ter um desequilíbrio hormonal e se tornaram gays. Quer dizer, eles pararam de se reproduzir. Não acredito que tenha como um sapo ser efetivamente gay. Talvez tenha, mas não sei. Bom, os sapos se tornaram gays. E aí as pessoas transformaram isso num meme, é claro, começaram a brincar com isso. Mas vocês têm que pensar no seguinte, meus amigos. Qual que é a possibilidade de estarem fazendo com as pessoas o mesmo que fizeram com os sapos?